Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse versículo bíblico está lá no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1. Desejo a vocês uma aula abençoada e agora eu farei uma oração. Pai querido e Pai amado que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia de vida, pela família, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido e amado, eu lhe rogo que me abençoe cada um dos meus alunos, das minhas alunas, ilumine a mente deles, para que eles possam compreender todos os conteúdos aplicados. Queira abençoar esse bimestre, que seja um bimestre muito produtivo, em nome de Jesus. Amém, amém, né? Bom, pessoal, a videoaula, antes de falar a respeito do conteúdo, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês, né, pelo desenvolvimento, pelo desempenho, pelo esforço que tiveram nos 2 bimestres passados, tá? Parabéns, parabéns aos pais também. Sei que não é fácil, né? O ideal seria, né, que vocês tivessem aulas presenciais. No entanto, na situação em que estamos, é compreensível estarmos distanciados. Mas agradecemos a Deus, né, por esse meio que o Senhor tem preparado para continuarmos o processo de ensino-aprendizagem. Bom, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é gênero textual, relato pessoal. Bom, pessoal, esse gênero textual, relato pessoal, ele introduz a unidade 5 do livro de língua portuguesa. Esse terceiro bimestre, vocês estudarão os conteúdos aplicados nas unidades 5 e 6, tá? E o que seria, então, o relato pessoal? Relato pessoal se trata de um texto que registra fatos que foram vividos por quem escreveu, né, por quem contou esse determinado relato. Então, quando se fala de relato pessoal, está falando pessoal, da pessoa, né, algo que a pessoa viveu ou vive, né, no presente. Então, quem produz esse tipo de texto tem como objetivo revelar que os acontecimentos organizados ali fizeram parte da realidade, da sua realidade, né? Então, o relato pessoal vai contar o que aconteceu, a pessoa que escreve vai contar algo que aconteceu com ela, né? A linguagem, ela é subjetiva, né? Quando ela é utilizada para documentar algo e ela é objetiva, né? Quando é usada para documentar algo e subjetiva ao revelar impressões. Então, quando for simplesmente para retratar algo, né, documentar algo, falar algo específico, né, por exemplo, uma viagem a uma determinada cidade, se for falar, por exemplo, um pouco a respeito daquela cidade, né, das características dos prédios, alguma coisa assim, da estrutura daquela cidade, a pessoa pode utilizar uma linguagem mais objetiva. Agora, quando for revelar impressões, né, falar da opinião, demonstrar sentimentos, então a linguagem utilizada é uma linguagem subjetiva, mais pessoal, onde expressa opinião, tá? A linguagem é uma linguagem mais espontânea, mais aproximada da linguagem informal, linguagem utilizada no dia a dia. A pessoa que relata, geralmente, ela opina, né? Ela mostra os fatos e ela opina a respeito desses fatos. Geralmente não, o texto ele é narrado em primeira pessoa, né? Primeira pessoa do singular, eu, e primeira pessoa do plural, nós, ok? Os tempos verbais utilizados nesse tipo de texto é o pretérito, né? E o presente. Não vai falar algum fato que você viveu no passado ou que você está vivendo no presente, tá? Então, não há tempo futuro, não há o tempo futuro em relato pessoal, apenas os tempos verbais pretérito, né, que se refere ao passado, e o presente.
ok? Aí no livro de língua portuguesa de vocês, vocês têm um textinho que é chamado Férias na Antártica. Essas férias, né, esse texto, Férias na Antártica, ele é narrado por três irmãs que fizeram a viagem com seus pais. E nesse texto conseguimos ver a presença do tempo verbal pretérito e também uma presença grande do presente também, do tempo presente também, tá? Vou fazer a leitura para vocês de alguns trechinhos desse texto aí, depois vocês fazem a leitura completa dele, tá? Então, eu tenho aí uma parte do texto que é intitulada Partir. Nascemos numa família que gosta de viajar de barco e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram de sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginavam como é. Aí tem uma imagem, né, da Antártica. E aí, continuando o trecho. Fomos para um continente que não tem dono, bandeira ou hino, onde sentimos temperaturas abaixo de zero. Dizem que ali é tudo branco e só tem gelo, mas enquanto viajávamos fomos descobrindo muitas cores e diferentes tons de branco. Outra parte, né, que é intitulada Chegamos. Quando deixamos a América do Sul rumo à Antártica, passamos pelo extremo sul do continente americano e fomos o famoso Cabo Horn. A partir dali, navegamos pelo Estreito de Drake, né? Com muito mar pela frente, estamos sempre acompanhados por muitas aves marinhas, principalmente pétreis e albatrozes. Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai esfriando, ficando muito densa e o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. Então, vocês podem observar aí, nesse relato, as características, né, desse gênero textual. Então, relato em primeira pessoa, né, tanto, aí no caso, elas utilizaram a primeira pessoa do plural, né, fomos, deixamos. Também tem trechos em que há uma linguagem mais objetiva, só relatando o acontecido mesmo, sem expressar opinião, né? Por exemplo, quando deixamos a América do Sul rumo à Antártica, passamos pelo extremo sul do continente americano, o famoso Cabo Horn. Então, nesse trecho aí, o personagem ele não expressa opinião, ele não utiliza uma linguagem subjetiva, ele utiliza a linguagem objetiva, tá? Aí, em outros trechos, podemos perceber, né, trechos que eu fiz a leitura anterior, podemos perceber também a opinião, né, das irmãs Klein. Então, e uma linguagem, né, uma linguagem mais informal, né, uma linguagem mais compreensível, mais espontânea. E é isso, tá? Então, o relato pessoal, ele vai, o autor, quem escreve, geralmente ele vai escrever um texto a respeito de algo que aconteceu com ele, né? O texto ele tem que ter início, meio e fim, né? Então, tem que ter todos os elementos que compõem um texto narrativo, ok? E o tempo verbal, como eu falei, o tempo verbal utilizado é o passado e
né? Que é o passado, que é o mesmo pretérito, né? E o tempo presente. Agora eu quero que vocês façam a leitura completa, tá? Que eu fiz a leitura apenas de trechos do texto. Eu quero que vocês façam a leitura completa do texto Férias na Antártica e em seguida vocês respondam a interpretação e a compreensão deste texto, tá? Está nas páginas 143 a 146, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês grandemente.